Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos, tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje do canal é o 5 alguma coisa e hoje vou falar os 5 piores goleiros que eu vi com a camisa do Santos. Lembrando que minha lista é com jogadores a partir de 2002, que foi o ano que eu comecei a acompanhar o Santos, e eu uso 4 quesitos para avaliar essa minha lista, que seria número de jogos, técnica, expectativa e valor gasto para trazer o jogador. Antes de começar a lista, eu vou trazer dois nomes da menção honrosa, que foram dois goleiros que ficaram bem próximos de entrar nessa lista, mas não entraram. Que é o caso do goleiro Doni, que jogou no Santos em 2004, ainda bem que não durou muito tempo, e o Felipe, o mão de alface, o Zica das ração para o cachorro. Bom, do Doni é simples falar. O Doni veio em uma troca com o rival de Itaquera, onde o Fábio Costa, que era ídolo do Santos, foi para o rival. E o Doni veio nessa troca para o Santos. E o Doni foi muito mal, cara. Eu vou te falar uma lembrança que eu tenho. Eu fui na Vila Belmiro assistir Santos e União São João de Araras. Para você ver quanto tempo faz esse jogo, o União São João de Araras está bem perto da falência. Ou já faliu, não sei a situação do clube. Enfim, o Santos ganhou de 8-3 nessa partida e o Doni falhou nos 3 gols do União. Então, o Doni foi muito mal, ainda bem que não durou tanto tempo, depois ele saiu. Lógico que depois veio um goleiro muito abaixo também, igual o Doni, que já chego nele. Ele está na lista, ele chegou a entrar na lista, esse cara que substituiu o Doni. Inclusive, o Santos tomou 4-0 do São Caetano no Anacleto em uma semifinal do Paulista, onde o Doni falhou nos gols. E o outro que eu mencionei, que é o Felipe era reserva do Fábio Costa, tinha acabado de subir da base. Em 2006 e 2007, os poucos jogos que ele fez, ele acabou até indo bem. Ele entrava, fazia boas partidas. Em 2009, após uma lesão grave do Fábio Costa, ele retornou a assumir a titularidade do Santos. Ele chegou a oscilar bastante. Em 2010, o fato daquele time do Santos meter 9, 8, 7 escondeu a ruindade dele, a limitação técnica dele. Quando o Santos entrou no Brasileirão e uma fase mais crucial da Copa do Brasil, onde os adversários tinham um nível técnico bem superior, ele começou a apresentar falhas, porque ele começou a ser exigido diretamente. Então ele foi escanteado, aí depois teve essa polêmica da ração para o cachorro e depois sumiu no mundo do futebol. Agora entrando na lista, o quinto colocado é um goleiro que teve destaque por jogar bem contra o Santos e também pelo tamanho dos seus shortinhos, que era o Henao. Henao, goleiro colombiano que veio após a conquista da Libertadores pelo Once Caldas e depois de ter eliminado o Santos nas quartas de final, e inclusive na final do Mundial de 2005 contra o Porto, ele e o Diego se xingaram na disputa de pênaltis. O Henao foi muito mal aqui, tinha uma grande expectativa nele. Ele só ficou em quinto, ele só não está num lugar mais alto nessa lista, porque ele fez apenas 11 jogos com a camisa do Santos. E ainda bem que foram apenas 11 jogos. Inclusive, uma derrota do Santos na Libertadores de 2005 contra o Atlético Paranaense no jogo de ida foi dele, porque ele falhou nos gols. Agora, o quarto colocado é um goleiro que foi revelado pela base do Santos, que é o Saulo. O Saulo, que fez com a camisa do Santos 26 jogos no ano de 2005, após a saída do Henao, ele até teve um bom início. Para quem tiver paciência, gosta de ver VT de jogos antigos, vê alguns jogos do Santos de 2005 com o Saulo no gol. Ele faz boas partidas, inclusive teve um clássico contra o rival da Barra Funda, onde ele pega pênalti, faz várias defesas, o Santos sai vitorioso desse clássico, só que após uma goleada sofrida em um clássico que eu não quero citar aqui, ele acabou não sendo mais o mesmo e teve uma sequência negativa de atuações, onde fez com que ele se queimasse no Santos e seguisse a sua carreira. Hoje o Saulo está na Ferroviária,
mas você pode ver que depois dele ter sido queimado no Santos, ele nunca mais conseguiu jogar em clubes de grande expressão. Jogou em São Caetano, quando o São Caetano começou a cair de nível, jogou em Ferroviária, querendo ou não, a Ferroviária joga a Série D, caiu para a Série A2. O maior time que ele jogou depois do Santos, se eu não me engano, é que eu não lembro o currículo dele, foi a Chapecoense na Série B do ano passado. Mas enfim, voltando em relação ao Santos, o Saulo foi bem no seu início de carreira, mas depois da goleada sofrida naquele clássico, nunca mais foi o mesmo. Vamos ao terceiro colocado, que é um goleiro estrangeiro, que é o Tapia, chileno, ou como eu prefiro chamá-lo, Didino Tapia, por causa dos seus bracinhos curtos. O Tapia fez 18 jogos com a camisa do Santos, hoje está aposentado. Bom, o Tapia veio com essa missão de substituir a saída do Doni e ele foi muito mal. Inclusive, toda a bola que chutavam no gol, ele falava assim, foi muito no canto, porque seu bracinho curto de dinossauro não deixava ele chegar na bola. Ele foi muito mal, gente. Eu lembro que ele conseguia tomar gol no meio do gol. O cara cabeceava em cima dele, ele conseguia tomar o gol porque ele não alcançava. O cara realmente tinha um bracinho de dinossauro. Ele era muito ruim. Inclusive saiu o Doni, saiu o Tapia para chegar o Mauro, que era a terceira opção. Se eu não me engano, o Mauro tinha vindo do Marília. Foi uma aposta do Vanderlei Luxemburgo. Bom, agora já passando para o segundo colocado. Esse segundo colocado foi a prova do que o Santos em 2008 foi muito mal, que é o goleiro Douglas, que substituiu o Fábio Costa depois de umas lesões. Esse goleiro, gente, era muito ruim mesmo. Eu sempre falei aqui que o Fábio Costa salvou o Santos em 2008, mas foi no fim do campeonato quando ele retornou ao gol santista, porque o Douglas era muito chama-gol. Eu nunca vou esquecer um jogo que o Santos poderia ter ganho, se livrado antes dessa briga, que foi um jogo Santos e Portuguesa na Vila Belmiro, onde o Kleber Pereira abriu o placar, só que logo depois que abriu o placar, o Douglas falha no gol da Portuguesa e o jogo acaba em 1-1. Então imagina, se o Santos tivesse ganhado da Portuguesa aquele jogo, o Santos não tinha levado essa briga contra o rebaixamento até a última rodada. Mas o fato dessa falha do Douglas fez com que o Santos brigasse matematicamente até a última rodada. Agora, em 2009, quando o Fábio Costa estava sendo titular antes da sua lesão, e antes do Felipe também, o Douglas tinha virado o titular. Só que depois de um jogo que o Vitória ganhou de 6-2 do Santos no Barradão, após uma falha grotesca dele no primeiro gol, ele foi barrado e o Felipe virou titular. Mas esse Douglas não foi uma falha grotesca que você fala, é normal. Cara, ele poderia encaixar a bola. Era só esperar a bola entrar na área e ele encaixar. A bola quicou, ele tentou dar o chutão. Ele errou o chutão, deu com a tíbia na bola. A bola foi parar no pé do atacante do Vitória, que era aquele Roger, cabeça de tartaruga. Que esse Roger era ruim, mas só fazia gol no Santos. Inclusive, além dessa característica do Roger de fazer gol no Santos, o Douglas deu uma bela ajuda e abriu o placar daquele vexame no Barradão. Então, Douglas, parabéns, você é o vice-campeão da minha lista. Bom, se você pensar nos 4 quesitos, o campeão dessa lista, ele veio com uma grande expectativa. O Santos pagou um grande valor para o Ceará. O jogador falhou em jogos cruciais, como o da Copa do Brasil e no Brasileirão, onde o Santos não ganhou o título e ele é um dos culpados. E também toda a história envolvida que ele fez com o Santos, que é o goleiro Everson, que hoje está no Atlético Mineiro. O Everson, gente, contando a história do Everson agora para vocês. O Everson veio do Ceará, o Santos pagou um grande valor, tinha uma grande expectativa. Eu lembro que boa parte da torcida começou a queimar o Vanderlei porque ele realmente teve uma queda de nível técnico do segundo semestre de 2018 até a metade de 2019. Nisso, o São Paulo pediu o Everson, que sabia jogar com o pé. Era uma pena que só sabia jogar com o pé, porque no gol era um baita chama-gol. Infelizmente, embaixo do gol, ele era mãozinha de manteiga aqui no Santos. Bom, continuando na relação da história do Everson, quando o Vanderlei começou a retornar boas atuações, como contra o Grêmio na Arena Grêmio, contra o Inter na Vila Belmiro em 2019, Paulo começou a fazer um rodízio, onde o Vanderlei era goleiro do Brasileirão e o Everson das Copas. Só que o Santos conseguiu ser eliminado contra o River Plate do Uruguai, logo cedo na Sul-Americana, e na Copa do Brasil, o Everson falhou contra o Atlético Mineiro, time onde ele está agora, e o Santos acabou sendo eliminado nas oitavas, o que era muito ruim. Com isso, o São Paulo tive uma grande ideia, vou barrar o Vanderlei e pôr o Everson.
Com isso, o Everson ficou sendo titular, falhou em vários jogos, inclusive aquele jogo do Maracanã. Ah, foi o golaço do Gabigol. Não, ele falhou. Daquela distância, o goleiro não podia estar onde ele estava. Ele falhou e ponto final. Então, ele falhou bastante. Em 2020, retornou a falhar. Eu fiquei muito triste quando o Vanderlei saiu para o Grêmio e a gente ficou com ele, porque depois ele colocou o clube na justiça, depois pediu desculpa e depois foi vendido para o Atlético Mineiro. Então, olha o alvoroço que o Everson causou. E eu falei a frase mais gostosa de se falar no futebol. Eu avisei que ele era ruim. Eu avisei que ele não era confiável. Eu avisei que era para ter ficado com o Vanderlei. Mas o Everson foi o pior goleiro que eu vi com a camisa do Santos. De verdade, se juntar os 4 quesitos que eu avalio, ele foi o pior disparado. Número de jogos, entregadas, paçocadas, junto com a expectativa, o pior goleiro da história do Santos. Pelo menos eu vejo dessa maneira, tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Se você concorda com alguém ou discorda de alguém, não tem problema, é só comentar aqui abaixo. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.